Ora então, bom dia. Sim, porque é bom dia, não é? Vamos estar aqui a falar um bocadinho dos jogos para hoje, para domingo, fazendo o recap do dia de ontem, que eu não consegui acompanhar literalmente jogo nenhum. Mentira, vi um jogo ao vivo. E fazendo um bocadinho o recap do que foi o dia de ontem. Que foi um dia que nós falamos da questão de haver muitas equipas também das eliminatórias europeias, etc. Portanto, falamos do Bayern com o Bochum. Bayern a vencer, mas as partes não veio. Bayern a marcar, mas as partes também não veio. Veio o Bayern no intervalo. Falamos no Leverkusen com o Bremen num gol na primeira parte, acabou por vir. Os três cantos HT do Bayern também vieram, o mais 2,5 não veio, o Leverkusen a marcar ambas as partes também não, o Leverkusen HT também não veio. Falamos do Barcelona Sassuna, infelizmente esse jogo não se realizou porque infelizmente faleceu. Ah, Faleceu o médico da equipa culé. Falamos do Brighton com o Fulham no mais 2,5 veio, no ambas marcam vieram. O Bet Builder, se também não estou em erro, também veio. Do mais no gol e meio dos mais do depois de 5 anos. No Liverpool com o Southampton, falamos no Liverpool a marcar ambas as partes. Não aconteceu. O Liverpool a vencer ambas as partes. Não aconteceu. E mesmo os cantos de Liverpool também não aconteceu. Ok, Big Red. Não esquecer que na outra plataforma, na qual não podemos mencionar, acompanhamos às vezes, por norma, ao sábado, jogos em live. E também temos de ser sinceros, acompanhamos o City e perdemos duas stakes. Fizemos duas meias stakes na primeira parte, cantos e um golo, acabou por não vir, e depois tentamos trabalhar cantos na segunda parte, também acabou por não acontecer. Entretanto, não se esqueçam, o Telegram é onde eu acompanho os jogos, quando há jogos e que eu estou a acompanhá-los, é lá que eu faço em live. O acompanhamento, faço as entradas em live e por aí fora, e onde também tem palpites, caso eu por algum motivo não faça o vídeo, vocês têm aí na descrição. O link, indo ao Inter com o Monza, outro jogo, o Inter não teve a ganhar o intervalo, o Inter não venceu a zeros, eu lembro-me de ter falado do ambas marcam, mas achava que não iria muito acontecer. O ambas marcam neste jogo, mas acabou por acontecer. O Monza teve a ganhar a 2-0, mas o Inter virou para 3-2. Em relação ao Benfica com o Nacional, falamos no Benfica, o intervalo acabou por acontecer. Nos cantos do Benfica também. O Benfica marcamos as partes também. No Braga-Porto, não veio Betvilda, não veio ambas marcam, não veio mais 2,5. Um jogo muito, muito mal jogado no cômputo geral do jogo. O Braga foi competente, o Porto, dentro da sua realidade, foi fraquíssimo. Foi fraquíssimo. Depois fazemos alguns palpites que eu coloquei no Telegram, ok? Coisas, jogos que eu não abordei aqui em live. Meti lá no Telegram o mais 2,5 e o ambas marcam do Kiel com o Stuttgart veio. Não veio nada no Friburgo-Leipzig, coloquei lá nem no Dortmund com o Augsburgo. No Nottingham com o City, em pré, falei no handicap mais 1,75 para o Nottingham, acabou por acontecer. Coloquei lá do Estoril que o Farense o empate à vitória é 1,25, de um Bet Builder empate à vitória mais de 1,5 1,78, acabou por surgir, a vitória do Estoril não vem, apesar de ter estado a ganhar. E agora abordando aqui um bocadinho o assunto do que nos interessa, que é o dia de hoje, né? Portanto, é o dia de hoje. Temos o Nápoles, começando aqui pelo Nápoles com a Fiorentina, que o jogo começa já daqui a 1 hora e meia. Nápoles está em segundo lugar, o Inter já venceu ontem, ou seja, o Nápoles está de certa forma pressionado para manter a distância à equipa de Milão. Nápoles vai receber uma Fiorentina que já viveu melhores momentos desta época. Ok? Nos últimos 5 jogos tem 4 derrotas e apenas uma vitória foi em casa contra o Lecce. Nos últimos jogos fora perdeu com o Panathinaikos na primeira mão da Conference League, ou seja, está a meio de uma competição europeia. Pode haver alguma rotação por parte da Fiorentina. Nos últimos 4 jogos, 5 jogos fora, só ganhou a Lazio. Perdeu com o Monza 2-1, perdeu em casa do Inter por 2 bolas a 1, perdeu com o Alas Verona 1-0 e a tal derrota com o Panathinaikos. Por sua vez, o Nápoles não vence há 5 jogos. Empatou, perdeu, empatou. Ok? 4 empates a uma bola. Não, desculpa, 3 empates a uma bola, um empate a 2 bolas e uma derrota por 2-1 na casa do Como. Na sinceridade e olhando ao que pode ser esta partida, o mais do e-mail está a 1,36. Acho que não é propriamente descabido essa odd. Acho que poderá ser uma odd interessante. O mais 2,5 está a 2,11. Pode ser uma odd interessante de trabalhar em live. O jogo pender para isso. A vitória, ou seja, match odds do Nápoles, do jogo, neste caso, Nápoles 1,54, empata a 3,93 e Fiorentina a 6,93. Acho que o odd do Nápoles pode ser uma odd de se aproveitar. Precisa de ganhar, não ganha há 5 jogos. A Fiorentina, a meio de uma prova europeia, pode ter algum tipo de rotação, tem algumas ausências, por lesão também. Pode ser interessante. Aqui, uma vitória do Nápoles entrar direto, o mais de 1,36. Mesmo aqui a questão do mais de 2,5, 2,11. O ambas marcam, poderá não ser descabido, né? Está a pagar 2,20. Olhando
ao que tem sido os últimos jogos, por exemplo, os últimos 6 jogos do Nápoles, 6 não, 7, sofreu sempre, marcou sempre, mas sofreu sempre. A Fiorentina, nos últimos 5, 6 jogos, só não marcou. Marcou sempre, também. Marcou sempre. Não, mentira, não marcou ao Como, na derrota em casa, por 2-0, e não marcou fora ao Hellas Verona. Ok? E a jogar fora, não marcou por uma. Nos últimos jogos fora, só não marcou uma vez, foi o Hellas Verona, exatamente. O resto marcou sempre. Portanto, ambas marcam, como eu falei, pode ser interessante. Mas acho que com mais do e-mail, 1.36, se calhar sem a odd, com um bocadinho mais de valor, mesmo a vitória do Nápoles. 1.54. Saltando para terras inglesas, vamos para a Premier League, onde o Chelsea vai defrontar o Leicester. Leicester, eterno candidato à descida também. Está ali uma luta muito forte com o Ipswich Town. Tem ambos 17 pontos. Chelsea, que vem de 2 vitórias seguidas, ganhou o Southampton 4-0 e venceu fora o Copenhagen. O Chelsea está a meio de uma prova europeia também, está a meio de uma eliminatória da Conference League. A grande diferença é que o Chelsea tem para aí 4 planteios, né? E o Leicester, coitados, o Leicester não ganha há 5 jogos. Perdeu com o West Ham 2-0, perdeu com o Brentford 4-0, perdeu fora em casa com o Arsenal 2-0, perdeu fora com o Man United 2-1 e perdeu fora com o Everton por 4-0. Os últimos jogos fora apenas tem uma vitória, foi na casa do Tottenham por 2-1. Chelsea é esse, que em casa a última derrota foi com o Fulham no final de dezembro. Depois venceu o Morecambe para a FA Cup, empatou com o Bournemouth, ganhou o Wolverhampton, ganhou o West Ham e ganhou o Southampton. Chelsea está com modo de 1.24 a vencer. Não acho que seja um modo assim propriamente espetacular. O mais 2,5 está a 1.44. Acho que pode ser a odd, digamos, interessante para o dia. O Chelsea é 1.44. Chelsea ao intervalo, eu até poderia dizer que sim, mas tendo em conta que Chelsea ultimamente também não tem tido as melhores exibições do que se tem visto. Certo que em casa tem tido mais ou menos, teve aqui um ou outro dissabor, mas são contra equipas que estão a fazer uma grande Premier League, o Fulham, o Bournemouth. Depois quando defrontou o Wolverhampton, quando defrontou o West Ham, mesmo o Southampton, conseguiu com alguma facilidade levar vencido aos jogos. O jogo West Ham nem tanto. Acho que o mais 2,5 1.44 acho que poderá ser o mais sensato para esta partida, sinceramente. Tentar fazer que o vídeo não seja tão longo hoje. Hoje vou estar a acompanhar jogos, mas vai ser jogos só depois das 6 para a frente. Aonde? No Telegram, amigos, está bem? No Telegram. Jogos de entradas que vou fazer em live é sempre no Telegram. Raramente estou em stream na outra plataforma, não podemos mencionar, não é? Cai o mundo. Tottenham, Bournemouth. E aqui, meus amigos, temos um Tottenham que é uma caixinha de surpresas, que eles tanto ganham como perdem, como empatam. Isto é uma... Reparem, nos últimos 5 jogos, levou 4 Liverpool, perdeu com a Aston Villa, ganhou o Man United, ganhou o Ipswich Town 4-1, perdeu com o City, perdeu com a AZ. Nos últimos jogos em casa do Tottenham, perdeu com o City, ganhou o United, ganhou o Wolfsburg, perdeu com o Leicester, ganhou o Liverpool, perdeu com o United. Nos últimos 5 jogos. O Bournemouth não ganha há 3 jogos, perdeu em casa com o Wolverhampton para o campeonato, perdeu fora com o Brighton por 2-1, passou o Wolverhampton nos penaltis para a FA Cup, e é uma equipa que a jogar fora, tem nos últimos 10 jogos, tinha perdido em novembro e perdeu agora com o Brighton no final do mês de fevereiro, a 2-1. Tottenham, uma equipa extremamente premiável. Se vocês forem aqui a ver, o Tottenham só em 10% dos jogos ficou sem marcar. O Bournemouth marcou sempre em todos os jogos que disputou. O ambas marcam, pitou em 60% dos jogos do Tottenham. Do Bournemouth pitou em 80%. São duas equipas com grande facilidade para gols, tanto o mais 2,5 1.39 acaba por ser algo, digamos, justo. O ambas marcam 1.37. Se quiserem juntar isto num bet builder, isto dará uma odd de, deem-me aqui um segundo, de 1.56. Não é a melhor odd do mundo, como é óbvio. E sinceramente, olhando à forma das equipas, olhando às dificuldades que as equipas têm, há aqui uma odd para mim interessante que é 1-2, ou seja, o jogo não acaba empatado, ou vence o Tottenham ou vence o Bournemouth, certo? Acho que poderá ser interessante de se aproveitar. Um gol na primeira parte, ou seja, mais 0.5 está a 1.22. Acho mesmo a odd de um gol, ou seja, mais de 1.0 está a 1.42. Se houver um golo, anula. Se houver 2, paga. Também poderá ser interessante. Avançando aqui para os nossos amigos do Man United Arsenal, que é o grande jogo do dia. Aqui logo de cabeça, ambas marcam. Ambas marcam 2.03. O mais do e-mail está a 1.36, odd muito interessante. Se vocês puderem juntarem alguma coisa. O mais 2,5 está a 2.11. Man United
está a meio de uma eliminatória europeia, tal como o Arsenal, só que o Arsenal ganhou 7-1, portanto a partida pode ir com a carne toda para o assador para esta partida. O Man United não ganha nos últimos 5 jogos, tem uma derrota, 3 empates e uma vitória. O Arsenal, por sua vez, nos últimos 5 jogos, tem 2 derrotas, tem 2 vitórias e um empate na casa do Norte, que jogou muito mal. O Man United, por sua vez, em casa, nos últimos 5 jogos, teve uma derrota com o Palace, ganhou ao Rangers, ganhou ao Leicester, ganhou ao Ipswich, com muita dificuldade, empatou com o Fulham. O Arsenal, por sua vez, a jogar fora, tem tal vitória com o PSV, empatou no terreno do Nottingham a 0 sem jogar grande coisa, perdeu com o Newcastle fora para Carabao e ganhou no terreno do Leicester 2-0, assim que é, peço desculpa. Portanto, pá, sem grande ciência, o mais do e-mail, o ambas marcam, que eu falei. Pá, olhando outra vez ao que pode ser a partida, cantos na primeira parte pode ser interessante, mais 3 cantos e meio, está 1.45. É um derby, um jogo muito quente em Inglaterra. Equipas totalmente em momentos opostos de forma e de realidade, de contexto. Acho que os cantos, o ambas marcam, o mais do e-mail que eu falei, acho que podem ser onde interessantes para o dia. Agora vamos um bocadinho aqui a terrenos espanhóis. Vamos aqui ao Real Madrid, que vai receber o Rayo Vallecano. Real Madrid que tem que ir jogar para a semana a casa do Atlético, ou Wanda Metropolitana, acho que é assim o nome. Real Madrid vai receber o Rayo Vallecano, está em 7º lugar, que está a sonhar com uma presença europeia. O Rayo tem estado minimamente bem. O Rayo não ganha há 3 jogos, ok? Perdeu com o Barcelona fora por 1-0, perdeu com o Villarreal em casa, empatou com o Sevilha uma bola. Nos últimos jogos fora tem sido aqui um bocadinho 8-80, perdeu com o Barcelona, ganhou o Leganés, empatou com o Osasuna, perdeu com o Real Sociedade, ganhou para a taça. O Real Madrid, por sua vez, tem aquela derrota com o Betis, vinha aqui numa forma de algumas vitórias seguidas em casa, nos últimos jogos, aliás, em casa, assim que é. Em casa, a última derrota foi para a Super Taça, e nem conta bem como se fosse em casa, até porque o jogo foi na Arábia Saudita, por 5-2. Tinha empatado com o Celta de Vigo, tinha ganho o Las Palmas, tinha ganho o Salzburgo, tinha empatado com o Atlético para o campeonato, tinha ganho o City, tinha ganho o Girona e tinha ganho o Atlético agora para a Liga dos Campeões. Só que o Real Madrid está a meio de uma prova europeia, certo? O Real Madrid está a meio de uma competição europeia. Real Madrid a marcar em ambas as partes poderá ser interessante. O Real Madrid a marcar em ambas as partes, que eu digo já ao disso, que ao disso há de estar algures aqui. Dei-me um segundo, que eu já a perdi. Dei-me aqui um segundo, que eu sou horrível nesta parte, peço desculpa. Real Madrid marcar ambas as partes 1.83. Acho que pode ser a odd do dia para o Real. Fugir um bocadinho, obviamente, às vitórias do Real Madrid, aos handicaps do Real Madrid, até porque as odds estão, os matches são um bocado ajustadas à realidade, né? Portanto, Real Madrid marcamos as partes 1.83. Podia falar do Real Madrid ao intervalo. Real Madrid, 80% dos seus jogos é a equipa que marca primeiro. Pá, vai haver rotação, há lesões do Real Madrid, há o jogo na casa do Atlético. Portanto, Real Madrid marcamos as partes. Talvez seja a odd mais interessante aqui para o Real Madrid. Pá, o mais 2,5 está a 1.53. Se fizerem um bocado por aí, também não acho que seja propriamente descabido. Atlético, não é Atlético Bilbao, é Atlético só. Vai defrontar o Mallorca. O Mallorca está numa forma atual um bocadinho desastrosa. O Atlético foi perder a casa da Roma por 2-1. O Atlético em casa vem de 4 jogos sem perder. O Mallorca, por sua vez, nos últimos jogos fora, a última vitória foi em dezembro. De resto só tem derrotas e o empate em casa do Sevilha. Pá, sem grande cerimónia, mais de 1,5 a 1.39. Pode ser interessante. Em termos de jogos sem marcar, o Mallorca é uma equipa que tem muita dificuldade em marcar, principalmente nos jogos fora, e é uma equipa que tem muita tendência para sofrer golos. Portanto, o mais do e-mail é 1.39. A própria vitória do Atlético é 1.77. Acho que pode não ser descabido. Atenção, há aquela questão do Atlético estar a meio de uma eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa e que perdeu na casa da Roma por 2-1. Portanto, poderá tentar gerir aqui um bocadinho nessa perspectiva, mas o Atlético ainda sonha em manter-se no 4º lugar e, quem sabe, ir à Liga dos Campeões, ou por ganhar a prova da Liga Europa, ou por acesso pelo campeonato. Está neste momento em 4º lugar com 48 pontos, portanto uma vitória do Atlético acaba por lhes interessar, como é óbvio. Finalizando, que eu esqueci-me de falar aqui de um jogo italiano, peço desculpa, isto devia ser por ordem, entretanto não foi. Juventus-Atalanta, sem grande ciência, mais do 1,5 a 1.33. O ambas marcam a 1.79, pode ser a odd do dia para este jogo. Juventus, que em casa, a última derrota foi com o Benfica para a Liga dos Campeões, curiosamente. Ganhou 4 ao Empoli, tinha ganho ao PSV, tinha ganho ao Inter, tinha empatado com o Empoli e tinha sido eliminado da Taça de Itália. Foi.
e ganhou, elas viram por 2-0. A Atalanta, por sua vez, tem sido aqui um bocadinho uma caixinha de surpresas, tem estado aqui um bocadinho de altos e baixos. Reparem, nos últimos jogos, empatou, ganhou, perdeu, empatou, perdeu, ganhou, perdeu, empatou, vindo dos empates. Portanto, ambas marcam, pode ser aqui a odd do dia, o mais de 1,33. Se quiserem fazer aqui um bet builder, por exemplo, para este jogo, mais do 1,5 e, por exemplo, mais 6 cantos e meio está a pagar 1,62. Pode ser um jogo a pender a cantos. São duas equipas que têm alguma facilidade na forma como atacam, de criar padrões para cantos, até mais propriamente a Atalanta do que propriamente a Juventus, tendo em conta o contexto do jogo, do que pode ser a partida, porque não será descabido nós vemos uma Atalanta ter mais bola do que a própria Juventus. E atenção, que isto é um duelo muito importante, porque se a Juventus ganhar, fica os mesmos pontos que a Atalanta no terceiro lugar. Okay? A Juventus está aqui a sonhar com uma ida à Liga dos Campeões. Tem essa capacidade. Portanto, agora vamos para terreno francês. Terreno francês, vamos para o Nice, para o Lyon. E aqui, lá está. Também não há aqui grande ciência. Ambas marcam. Está a pagar 1,52, mais 2,5 a 1,67. O Nice, que em casa a última derrota foi com o Rangers, ainda em novembro. De resto tem uma vitórias e um empate com o Bodo. O Lyon, que até estava a atravessar um momento agora de alguma estabilidade com a entrada de Paulo Fonseca, mas o homem agora levou 9 meses de suspensão. Portanto, até vem de uma vitória na casa do Bucareste. O Lyon está a meio dos oitavos de final da Liga Europa. Portanto, atenção a isso. Daí eu falar no ambas marcam. Daí eu falar no mais 2,5. Acho que podem ser odds interessantes para o que pode ser o jogo. Tendo em conta os momentos das equipas. O Nice vai em terceiro lugar, quer se aproximar do Olympique de Marseille. O Lyon está a tentar a sua ascensão aos lugares europeus. Está a meio de uma prova europeia também. Portanto, se fugir aqui um bocadinho a empates e a vitórias de equipas de uma ou outra. Finalizando o nosso Tugão, temos o Boa Vista com o Vitória. Vitória a meio de uma excelente eliminatória, depois de um excelente resultado, aliás, na casa do Betis, a 2 bolas. Vai ao terreno do Boa Vista. Boa Vista ganhou finalmente, em casa, passado não sei quantos meses, ao Santa Clara por 1-0. Sinceramente, acho que o modo é interessante. Handicap mais de 1,75 no Boa Vista. Vitória está a meio de eliminatória, vai ter que gerir. Claro que o Vitória está motivado, o Vitória está a atravessar, não diria um bom momento, mas já não perde há 5 jogos para todas as competições. Nos últimos jogos fora não venceu nenhum. Empatou com o Famalicão, empatou com o Porto e empatou com o Betis, curiosamente. Vai defrontar um Boa Vista, ainda em processo de adaptação, porque contrataram uma série de jogadores a custo zero, fora de forma, não há ritmo competitivo, como é óbvio. Ainda estão-se ali a tentar entender o 11, etc. Vai ser uma equipa a jogar em casa. O relevado vai estar complicado, por cima tem chovido. O relevado do Boa Vista não tem estado bem, do Bessa. Um Vitória a meio de uma eliminatória, cansado, jogou quinta, viajou sexta, o jogo é já domingo, pouco tempo de descanso, vai ter que gerir. Portanto, o handicap a mais de 1,75 a 1,23. E aqui o mod não seria descabido até o mais do e-mail a 1,40. Acho que pode ser interessante, mais depressa do que o over 2,5. Mais do e-mail a 1,40, olhando ao que pode ser o Vitória em campo, olhando ao que pode ser o Boa Vista em campo, pode ser um modo interessante de se aproveitar, mas acho que o handicap do Boa Vista pode ser mais interessante que qualquer outra coisa. Se quiserem fugir aqui um bocadinho, sinceramente, podem ir, por exemplo, menos 3,5, ou seja, menos 3 golos e meio no jogo, menos, com empate ao Vitória do Vitória, num bet builder, dá um modo de 1,85. Ok? Acho que pode também ser interessante se aproveitar. Está feito, amigos. Já não ficou tão longo como ontem. Não se esqueçam, no Telegram é onde eu acompanho os jogos em live e onde eu também às vezes coloco os palpites. Agora a teoria é fazer isto sempre em vídeo, mas às vezes pode não acontecer. E posso lá meter uma ou outra odd que eu não vi. As entradas em pré e live são lá. Tá bem? Está tudo aí na descrição. Afinal, vamos bater quase a duração do outro vídeo. Amigos, está feito. A thumbnail hoje vai ser bonita. Enfim. Beijinhos. Obrigado. E vemos no próximo. Mais logo. Há vídeo da outra equipa que vocês sabem, e aos sabem da outra equipa que vocês sabem de quem eu sou, e também não se esqueçam que eu estou numa outra plataforma a fazer streams todos os dias. Um abraço.